Glória a Deus. Eu não sei se a igreja conhece esse texto, mas é um texto muito conhecido. Mas se você não conhece, você em casa você vai ler esse texto hoje ou logo depois, quando você quiser. É um texto muito conhecido. Mas antes de entrar no texto e trazer uma exposição desse texto aqui, eu queria pregar sobre um determinado assunto, que é o seguinte. Quem é, nós estamos de pouco número aqui, nós vamos observar isso. Quem é que tem verdadeiramente a última palavra? Quem é que tem? É Deus. Só que essa verdade, ainda que seja absoluta, é negligenciada dentro da igreja. Dentro da própria igreja, por muitas lideranças, parece que a palavra final não é de Deus. Se a obra é de Deus, pastora, Deus vai sustentar ela, porque Ele tem a última palavra de provisão. Então, quem tem a última palavra? É Deus que tem a última palavra. É Ele que tem a última palavra, irmão. O diabo pode me ameaçar, as coisas podem sair do meu controle, eu posso cogitar, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Diz a palavra do Senhor que os caminhos pertencem ao homem, mas a última palavra provém do Senhor. Por que eu digo isso? Porque eu anotei aqui, desde o jardim do Éden, o paraíso, lá no Éden, que ninguém sabe onde é, os estudiosos dizem que era na Mesopotâmia, mas ninguém sabe onde é. Deus tem mostrado ao homem que ele seria seu provedor, seu sustentador e protetor. Ou seja, quando Deus criou o jardim, e lá no jardim plantou tudo, e do pó da terra fez o barro, do pó da terra o barro fez o homem, e soprando nas narinas do homem fôlego de vida, que Deus está mostrando para Adão, o primeiro homem, a primeira criação do Senhor humana, que ele seria provedor, sustentador e protetor. Provedor porque ele proveu o espírito. Sustentador porque ele deu um jardim para ele morar. E protetor porque ele era o Senhor daquele momento, daquele lugar. Então Deus tem mostrado para nós que ele é o provedor. E depois mesmo, olha só que coisa tremenda, mesmo depois do pecado, a fidelidade de Deus como provedor, sustentador e protetor permaneceu inabalável. Ou seja, coisa linda, o fato de eu pecar não faz Deus ser menos fiel, não faz Deus ser menos provedor na minha vida. O sustento continua da mesma maneira. A única coisa que eu não vou ter é a comunhão, que foi o que Adão perdeu a comunhão. Adão não perdeu a provisão, Adão não perdeu a proteção e nem o sustento. Ele só tinha que lutar para conquistar. Então por que eu digo isso? Porque o principal fator que nos garante que Deus é provedor, nós vamos aprender no futuro, que é que Jesus Cristo foi morto desde o princípio da criação. Então, a maior prova do crente, e isso aqui muitos crentes precisavam ouvir, o Brasil precisava ouvir, que não é a bênção de Deus chegar na minha casa de surpresa que mostra para mim que Deus está cuidando de mim. Não, Cristo morreu, essa é a maior prova que Ele cuida de mim. Então, o crente hoje em dia está se apoiando em conquistas, está se apoiando em conquistar coisas, quando na verdade deveria falar assim, não, Jesus é na minha vida, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho uma igreja para congregar, eu tenho uma família, eu tenho saúde. Isso é a maior conquista para a gente. Noé foi sustentado por Deus, Deus honrou Abraão, Deus honrou Isaac, Deus honrou Jacó, Deus honrou toda a semente de Israel. E aqui, olha só que texto interessante. Dentro desse contexto que eu estou falando da provisão, vocês vão entender por que eu estou falando de provisão. No Salmo 34, versículo 8 a seguir, eu vou ler aqui, o salmista Davi, depois dele fazer uma reflexão, é uma reflexão que todos nós fazemos em algum momento da nossa vida. Ele parou para ir refletir naquilo que Deus estava fazendo na vida dele, livrando de Saul, livrando dos filisteus, livrando da própria casa. Então Davi começa a louvar a Deus partindo do princípio dessa reflexão. É por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ter uma razão saudável. A gente tem que parar para refletir naquilo que Deus tem feito e partindo desse princípio louvar a Deus. Porque se a gente for louvar a Deus irracionalmente, Deus não vai receber. Então Davi, depois de refletir tudo que Deus estava fazendo, ele louvou ao Senhor. E olha só o que Davi diz. Aqui são palavras de homem que tinha experiência com Deus. Salmo 34, verso 8 diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. É uma afirmação, é um imperativo. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada tem falta os que temem. É uma afirmação muito severa. Davi está falando que todos aqueles que temem ao Senhor não têm falta de nada.
E o verso 10 é o mais lindo para mim, eu amo esse verso. Os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada nos falta. Então, o que Davi está dizendo aqui? Olha só, eu tenho experimentado, como se Davi estivesse dizendo, eu tenho experimentado que aqueles que temem o Senhor não tem falta de nada. Só que dentro desse parêntese que eu quero abrir aqui, de não ter falta de nada, não é que você não vai ter necessidade, é que você vai ter suprimento das necessidades. Claro, no tempo de Deus. Eu tenho suprimento. Deus poderia ter dado o dinheiro do aluguel no dia 1. Mas ele decidiu dar ontem ou hoje, não sei. Então é ele que garante a provisão. Ele que garante a provisão, porque ele tem um compromisso em prover, ele tem um compromisso em sustentar. Então Davi, através desse cântico, que eu estou lendo para os irmãos aqui, ele faz uma exortação ao louvar a Deus, ele exorta o povo que vai ouvir aquele cântico a confiar no Senhor, partindo do princípio que Deus garante provisão, Deus garante sustento, Deus garante proteção. É Deus quem garante. Deus não livra, olha só, Deus não livra a partir do princípio se o crente está buscando muito ou se o crente está buscando pouco. Não é. Não é assim que Deus avalia. A proteção do Senhor, o sustento do Senhor, a Bíblia chega a dizer que Deus sustenta até o ímpio. Então não é com base em obras, é com base na graça. Então entrando no texto, preste atenção. O contexto desse texto aqui é o seguinte: o rei da Síria estava em guerra com Israel por questões políticas. O rei da Síria estava em guerra com Israel, o rei de Israel, o rei Jorão, filho de Acabe, aquele rei mau, e o rei da Síria, não é a Síria, é Síria, estava em guerra com Israel por questões políticas, sendo que a motivação dessas guerras era espiritual. Ou seja, por quê? A questão política era, olha só, seu pai morreu, não tenho nada com você, eu tinha uma aliança com seu pai Acabe, seu pai morreu, agora eu vou guerrear contra você. Essa é a questão política. A questão espiritual é, Israel, os irmãos sabem, Israel não estava mais adorando ao Senhor, estava adorando a Baal. Lembra que Elias depois vai confrontar os profetas no Carmelo? Então Israel havia abandonado Deus. Então se Israel havia abandonado Deus, o inimigo tinha legalidade para afrontar e para investir contra Israel. Então o cenário já é o seguinte: Israel está agora na mão do inimigo. Mas Deus continua sendo protetor da nação, Deus continua sendo provedor e Deus continua sendo sustentador. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Então, Israel está sendo governado por um rei ímpio, Israel tinha abandonado a Deus e estava em idolatria, Israel estava sofrendo a afronta dos inimigos, Israel estava vivendo uma crise e estava sendo humilhado. E aonde está Deus nessa história, pregador? Mesmo com tudo isso, Deus avisa para Israel que ainda assim o livraria. E eu fiquei aqui maravilhado com esse texto, porque a graça do Senhor, não permitindo que ainda que o povo estivesse errado, o inimigo triunfasse. E é assim na nossa vida. A gente às vezes está fazendo o que não agrada a Deus, às vezes a gente está deixando a desejar, e mesmo assim o Senhor com fidelidade está nos protegendo, nos guardando e nos sustentando. Só que tem um porém. Deus avisava a casa de Israel, por intermédio de Elias, por intermédio de Eliseu, que o pecado traria castigos, como fome, peste, guerra, miséria e o pior que qualquer crente pode sofrer, a vergonha. A vergonha. Então o contexto é o seguinte: o rei da Síria tomou uma atitude que eu estava estudando hoje, muito interessante. A maioria dos reis, quando iriam para a batalha, eles iam com um grande exército, entravam na cidade, derrubando as muralhas, destruindo tudo e matava, acabava. Só que o rei da Síria usou uma estratégia diferente. Ele falou assim: olha só, nós vamos chegar lá em Samaria, que é a capital de Israel, não vamos guerrear com eles não. Vamos cercar a cidade, ninguém entra e ninguém sai. E aqui está a graça do Senhor. O povo vê o inimigo lá fora e ter tempo de se arrepender. Glória a Deus. O que Deus permitiu Israel viver foi uma oportunidade de arrependimento. É o que Deus faz na nossa vida, é o que Deus faz na minha vida. E por que Deus me confrontou com esse texto? Porque o Senhor está querendo dizer para mim, que eu fui a primeira pessoa a ler esse texto, é o seguinte: o inimigo sempre vai procurar rodear a sua cidade. Sempre o inimigo vai estar rodeando a sua cidade. E eu vou permitir você ver o inimigo rodeando para você refletir que lá fora tem perigo e tem a necessidade de arrependimento. Então o inimigo recercou a cidade
e eu estava estudando aqui, aproximadamente os estudiosos dizem que esse cerco de Samaria foram de 3 meses. Imagina, 3 meses, acabou farinha, acabou trigo, acabou cevada, acabou as plantas, acabou o pasto, acabou a água, acabou tudo. E o povo ficou em miséria. Aí começa a aparecer as doenças, aí começa a aparecer a fome. E no capítulo 6, olha o que diz o versículo 29. Olha o que diz o versículo 28. Perguntou um rei para a mulher. E ela disse: esta mulher me disse, dá-me o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozinhamos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo eu no outro dia, dá-me cá teu filho para comamos, ela escondeu seu filho. Até as mães estavam comendo seus próprios filhos, irmão. A fome era tão grande que as mães estavam comendo seus próprios filhos. E essa palavra estava escrita em, eu anotei aqui, Levítico 26, 29, Deuteronômio 28, 53, que Deus dizia para o povo por meio de Moisés que no dia que o povo se afastasse do Senhor e endurecesse seu coração e não se arrependesse, até os próprios filhos eles comeriam. Se cumpriu a palavra. Mas por que eu estou dizendo isso no contexto de provisão? Porque ainda que os sinais estavam acontecendo, ainda que as coisas tiveram fugido do controle, o povo estava com os olhos tampados e não queria enxergar que tudo aquilo era a permissão de Deus para eles voltar para o caminho da providência. Olha só que coisa linda. Deus usando uma situação que fugiu do controle para trazer um ensinamento. Deus usando uma situação de afronta para trazer um ensinamento. Eu tenho sido muito afrontado pelo diabo. Muito mesmo. Em sonhos, usando pessoas, usando até irmãos. E eu agora estou observando que tudo isso que está acontecendo na minha vida é para que eu venha aprender. Para que eu venha observar a voz do Senhor que está falando comigo, que eu estou endurecendo o coração, não estou ouvindo. Só que Deus tinha um compromisso de proteger aquele povo. Quem se lembra que Deus falou que já era seu povo? E enquanto, essa palavra eu amo, é maravilhosa. Deus disse, enquanto o sol e a lua estiverem no firmamento, Israel será minha nação. Não era com base nos acertos de Israel. Não era com base nas obras de justiça de Israel. Era com base na sua graça, na sua soberania. Deus tinha uma aliança com Israel que foi feita com Abraão, Isaac e Jacó. Então o que acontece? O rei de Israel... Olha só que coisa tremenda. O crente que não tem visão é terrível. O rei de Israel, que não era crente, imagina, o crente sem visão é ruim, imagina o não crente. Ele começou a pensar o seguinte, olha só, a gente está vivendo isso porque o profeta Eliseu está contra nós. Porque foi Eliseu que, basicamente, tinha livrado o rei da Síria no capítulo 6. Em casa você lê, no capítulo 6, o rei de Israel poderia ter aniquilado o exército do rei da Síria. Só que ele não tomou essa atitude porque Eliseu não deixou. Logo depois do rei de Israel liberar os sírios, o rei da Síria veio contra ele. Então o que o rei pensou? O Eliseu falou para mim, não mata meus inimigos, agora meus inimigos estão vindo contra mim, eu estou refém. Então o que ele fala? Nós lemos aqui no capítulo 6, versículo 35. Versículo 31 diz assim, assim me faça Deus, se hoje eu não pegar Eliseu e a cabeça dele ficar sobre os seus ombros. Ou seja, o rei falou que ia matar o profeta. Quando ele mandou o mensageiro até Eliseu, antes do mensageiro chegar, Eliseu já tinha falado, aquele homicida está mandando um mensageiro contra mim. Eita. Olha só o que diz aqui o versículo. Olha só o que diz aqui o versículo 32. Então estava Eliseu dentro de casa, com os anciãos do povo assentado. Então enviou o rei um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse até ele, ele disse, visto que o filho do assassino mandou um homem para tirar-me a cabeça. Deus havia revelado para o profeta o que o rei estava falando lá em Samaria. Então quando o mensageiro chegou para Eliseu, com o recado do rei, Eliseu já estava esperando ele. Só que o rei mandou o mensageiro e foi atrás. Quando o mensageiro chegou e o rei chegou, Eliseu não tinha uma palavra, isso é muita graça de Deus. Eliseu não tinha uma palavra de exortação, Eliseu não tinha uma palavra de censura, Eliseu não tinha uma cajadada, não. Eliseu só disse o seguinte, olha só, rei, o que você está vivendo está debaixo do controle de Deus. Amanhã, nós lemos o capítulo 7, e disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, amanhã, mais ou menos a esta hora, uma medida de farinha vai ser vendida por um ciclo, e 2 medidas de cevada vai ser vendida por um ciclo. Ou seja, como é que a crise está dentro de Samaria, a morte está dentro de Samaria, o inimigo está ao redor de Samaria, a mãe está comendo o filho, e o profeta vira e diz que amanhã, por mais ou menos esta hora, a providência vai chegar. Eita Deus! Isso aqui é coisa para crente crer.
Isso aqui é coisa para quem te crê. Então, o que eu quero dizer para os irmãos aqui nesse texto é que, ainda que nós, eu estou usando um texto que fala de ímpio, mas a aplicação é para o crente. O texto fala sobre ímpios, mas a aplicação é para o crente. Ainda que nós estejamos vivendo uma crise, o inimigo esteja lá fora, nós estejamos cercados, nós temos garantia que o amanhã de Deus trará provisão. Nós temos garantia que o amanhã de Deus trará suprimento. Nós temos garantia que o amanhã de Deus trará o sustento necessário. Ninguém morreu naquele dia. Agora, olha só o método de Deus. Eu quero que você observe o método de Deus. Versículo 4. Versículo 3. 4 homens leprosos estavam à porta de Samaria. Agora deixa eu desenhar um cenário para você. Samaria está cercada, o povo está dentro de Samaria morrendo de fome, morrendo de sede. Diz a palavra do Senhor que até os animais estavam morrendo, a jumenta do rei, os cavalos do rei. Então a crise está dentro de Samaria. O exército do rei da Síria está fora, acampado ao redor, não deixando ninguém entrar, ninguém sair. E tem 4 leprosos à porta da cidade. O que os leprosos falam? Por intervenção de Deus. Deus usou 4 leprosos para promover o grande livramento para o povo. Ou seja, Deus usou o improvável. Deus usou aquele que não merece. Deus usou aquele rejeitado. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. O que eles fizeram? Olha só, nós vamos morrer de fome. Ou aqui dentro, ou lá fora. Se a gente entrar na cidade, tem fome na cidade e morte. Se a gente ficar aqui, vamos morrer. Vamos fazer o seguinte, Deus inspirando aqueles homens, os improváveis. Vamos lá no arraial dos Sírios. Se eles nos quiserem deixar com vida, viveremos. Mas se eles nos matar, nós vamos morrer do mesmo jeito. Ou seja, a única certeza daqueles homens era a morte. Só que Deus tinha um plano de vida. É isso que acontece na nossa vida. Esse texto me ensinou isso. Eu estou com pessimismo, eu estou com a minha fé lá embaixo, eu estou querendo parar, mas o que Deus tem pensando sobre mim é vida, providência, prosperidade. Aí o que eles fizeram? Olha o que eles fizeram. Versículo 5. E levantaram-se ao crepúsculo, ou seja, de madrugada, e foram ao arraial dos Sírios. Porém, quando chegaram no arraial, não tinha ninguém lá. Ou seja, muito estranho isso. Como é que o inimigo está cercando a cidade e quando os leprosos chegam, o inimigo não está mais lá? O texto explica. Versículo 6, o mais lindo do milagre. O mais lindo do milagre não foi a provisão. O mais lindo do milagre foi a forma que Deus enviou a provisão. Olha só. Por que não havia ninguém lá? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios um ruído de carros e um ruído de cavalos, como se fosse um grande exército. Sabe o que aconteceu? Quando os leprosos estavam indo em direção aos sírios, era como se Deus transformasse aquele homem, o barulho daqueles homens caminhando, no ruído de cavalos e cavaleiros, como se fosse um grande exército. Então o que eles pensaram? Versículo 7. Por isso se levantaram e fugiram, deixando suas tendas e deixando seus jumentos, porque acharam que o rei de Israel tinha chamado o rei dos heteus e dos egípcios para pelejar contra ele. Olha só como é que Deus é tremendo, irmão. Deus não precisa de homem, não. Ele faz. Ele usa o desconhecido, ele usa o improvável, ele usa o incapaz para dar vitória para o crente. E ao mesmo tempo que o povo de Samaria teve vitória, aqueles leprosos que estavam relegados à morte tiveram vitória também. Isso é maravilhoso. E através daqueles homens, foi através daqueles homens, Deus enviou uma provisão e salvou uma nação. E envergonhou o inimigo que era o rei da Síria. Mais um pouquinho na história. A misericórdia de Deus e a sua palavra final. Os 4 leprosos foram a prova viva do poder de Deus. Segundo, a incredulidade do rei e dos seus servos mostraram como Deus trata aquele que não crê na sua palavra. Por quê? Quando Eliseu disse para o rei Jorão, amanhã, por esta hora, haverá abundância, o soldado de confiança do rei, diz o texto, que disse para o profeta, foi ousado para o mal, que tem ousadia para o bem e tem ousadia para o mal. Ele falou assim, profeta, pelo amor de Deus, o povo está morrendo lá dentro da cidade, ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, isso não poderia acontecer. Aí Eliseu falou assim, então, como prova de que isso vai acontecer, amanhã tu vai ver tudo entrando na cidade, mas tu não vai comer, porque tu vai morrer. Então, Deus recompensou aquele homem,
mediante a sua conduta, mediante a sua forma de encarar o milagre do Senhor. E diz a palavra do Senhor que quando o povo descobriu que os sírios tinham fugido e todo o banquete estava preparado ali, o povo de Samaria saiu da cidade morrendo de fome, a mãe estava comendo o próprio filho, e foi buscar no arraial dos sírios os mantimentos. E aquele soldado do rei estava fazendo a guarda da porta da cidade, e ele foi pisoteado pelo povo. A aflição do povo foi tão grande que quando eles saíram, derrubando tudo, pisotearam aquele soldado que havia dito para o profeta que a palavra do Senhor era muito difícil para ser verdade. Então aqui tem diversas lições. Então eu vou aplicar para a gente encerrar. Primeira lição desse texto que eu queria trazer para a igreja. Primeira lição desse texto: o pecado evidentemente é a causa da nossa miséria. É uma verdade. O pecado evidentemente é a causa da nossa miséria. Agora, não é o pecado da minha esposa, é o meu pecado. Não é o pecado do meu irmão, é o meu pecado. O que Deus está querendo mostrar para esse povo é a responsabilidade que cada um tem de si. Tem muitas pessoas aplicando aquilo que está vivendo aos outros. Não. O certo a ser feito é você refletir sobre você. Primeira lição. Segunda lição do texto: o profeta sempre tem uma resposta favorável da parte de Deus, independente da circunstância. Olha só que coisa tremenda. Quando Elias vai para a viúva de Sarepta, ela tem um filho. Foi Elias chegar, o filho morrer. Elias chegou, fez o milagre, operou o milagre e o filho morreu. De tal maneira que a Bíblia falou assim: vieste tu, homem de Deus, fazer Deus se lembrar dos meus pecados? Só que Elias era homem de Deus, tinha a resposta de Deus. Ele subiu, deitou-se sobre o menino e falou: Senhor, torna a dar a vida a este moço. E Deus ressuscitou o filho da viúva. Então o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, sempre vai ter que ter uma mensagem favorável. Glória a Deus. Sempre tem uma mensagem favorável. Terceiro, melhor dizendo, Deus tem um caminho preparado para fazer a provisão chegar até a minha vida. Agora, por que Deus não enviou a provisão no primeiro dia? Deus esperou o povo ser humilhado, Deus esperou o povo sofrer, Deus esperou o povo até cometer aquilo que a lei do Senhor proibia, que era o canibalismo. Deus não tinha aprovado isso, para mostrar para o povo que quanto mais duro ele for, mais sofrimento ele terá. Quanto mais duro... Olha só o contraste, olha o paradoxo. Davi no Salmo 34 diz, meu Deus do céu, Davi no Salmo 34 nós lemos, no versículo 10 diz assim: os filhos dos leões padecem fome e sofrem, mas aqueles que temem o Senhor, nada tem falta. É o que o Salmo 34 diz. Só que o povo de Samaria estava tendo que comer os próprios filhos. Olha só o contraste. Davi está dizendo que aquele que teme não tem falta, mas aquele que não teme, até o absurdo tem que fazer por causa dos seus erros. Então aqui tem um ensinamento muito profundo para nós. E qual é, pregador? É que se nós, como Eliseu, permanecermos na vontade do Senhor, com ameaça sem ameaça, com aplauso sem aplauso, com perseguição sem perseguição, a gente, além de ser suprido pelo Senhor, vamos ser boca de Deus na terra para suprimento dos outros. Aleluia. Eu tenho vivido na minha vida maus momentos. E o Senhor, Ele tem me feito refletir por um lado que eu nunca quero refletir. Porque olha só, observe como isso não acontece com você. Você nunca vai refletir que está dando tudo certo na tua vida, pensando que você está alcançando a vida dos outros. Quando você vai refletir se está dando certo, você vai pensar em você. Um exemplo, a pessoa que está passando necessidade, ela não vai refletir que ela está sendo usada para ajudar os outros, ela tem que refletir o que ela está passando. Só que ultimamente o Senhor tem me feito enxergar o seguinte: olha como tu tem sido bênção, olha como eu tenho te usado para falar com o meu povo, olha como eu tenho te usado para salvar a alma, olha como eu tenho confiado a pessoas difíceis aos teus cuidados. Então isso é a maior prova que eu estou no controle da tua situação que está fora do teu controle. Glória a Deus. Ou seja, enquanto lá em casa acontecem algumas guerras que eu não consigo dominar, lá fora Deus está me usando para sarar. Enquanto lá em casa está tudo fora do lugar, Deus está me usando para colocar as coisas no lugar na vida das pessoas. Foi isso que aconteceu. Samaria está vivendo caos, mas Eliseu estava ali firme no Senhor, sendo boca de Deus. Então, a maior lição desse texto é que, como eu disse, quem tem a última palavra? Quem tem a última palavra não era o rei da Síria, quem tem a última palavra não era o rei de Israel, quem tem a última palavra não era o comandante poderoso dos seus exércitos,
quem tem a última palavra é Deus, e Deus dá a última palavra por meio do homem chamado Eliseu. Deus tem a última palavra. Deus tem a última palavra. Não é o inimigo, não é o afrontoso, não é o invejoso, não é o perseguidor, não é o caluniador. Quem tem a última palavra é Deus. Ainda que o cerco esteja diante de nossas vidas. Eu dei uma desanimada essa semana agora, olha só, dei uma desanimada essa semana agora, e quando eu fui ler essa palavra, eu observei o seguinte, falei, não posso desanimar. Eu não posso desanimar baseado naquilo que não está acontecendo. Não, eu tenho que me animar baseado naquilo que já está acontecendo. Glória a Deus. Eu não posso pegar como Jeremias fez um dia no capítulo 15, ele pegou as aflições dele, pegou a luta que o povo estava tendo, a perseguição dos sacerdotes, a perseguição do próprio rei, Zedequias. Ele falou assim, Senhor, que crise que eu estou vivendo, o povo não quer ouvir tua palavra, o povo está me perseguindo, já fui para o calabouço, já saí, sou perseguido, o povo não me ouve. Aí ele questiona Deus, capítulo 15, você vem em casa. Aí ele chega a dizer um termo muito triste, mas está escrito na Bíblia para a gente saber. Ele fala assim, serias tu para mim como águas inconstantes? Águas inconstantes é aquilo que uma hora tem, outra hora não tem. Ele estava querendo dizer que Deus, ora estava com ele, ora não estava com ele. Por quê? Estava avaliando o seu contexto presente. E Deus falou assim, Jeremias, não. Olha só que coisa tremenda. Jeremias pegou o fracasso, Deus pegou o fracasso de Jeremias e mostrou que não era fracasso. Deus falou assim, o teu remanescente certamente será para o teu bem. Glória a Deus. Deus estava querendo dizer, sabe o quê? Jeremias, ninguém está querendo te dar ouvido, mas mesmo assim eu vou cumprir a minha palavra. Então Jeremias estava num conflito íntimo entre ele e Deus, e estava olhando porque não estava dando certo, e estava apresentando para Deus, enquanto Deus estava falando assim, não olhe o que não está dando certo, olhe o que já está dando certo, porque eu estou contigo. Então eu estava assim momentos atrás, olhando para a minha situação, olhando para a minha família, olhando para o meu contexto, e o Senhor falou assim, você está com a visão errada, você está olhando o que não está dando certo. Não, começa a olhar o que está dando certo. E aí quando foi no domingo, eu só glorifiquei a Deus agradecendo, porque eu reconheci que desses anos todos que eu estou caminhando, mais deu certo do que deu errado, e mais vai dar certo do que vai dar errado. Então, nesse texto que eu estou trazendo para os irmãos nessa noite, nós temos uma lição de Deus preciosíssima, que Deus não depende de fatores humanos para trazer a provisão. Deus é tão tremendo que Ele é capaz de trazer o inimigo, permitir o inimigo te afrontar e depois esse próprio inimigo te abençoar. Que foi o que aconteceu. Os sírios vieram, acamparam sobre Samaria, trouxeram jumento, vaca, boi, trouxeram ouro, trouxeram prata, porque eles veio para ficar. Vieram para acampar. Depois fugiram com medo de 4 leprosos e Deus pegou aquelas bênçãos e deu para o povo de Israel. É assim que Deus, nosso Deus, faz. Ele usa até o inimigo para nos abençoar. Amém?